Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, Espírito Santo. Abre comigo no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, do versículo 11. Romanos 12, versículo 11. Posso ler? Diz assim. Deixa eu virar a minha aqui. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, eu fiz uma anotação aqui, que devemos fazer tudo com ardor, diligência e atenção ao detalhe com responsabilidade. O batismo no Espírito é uma promessa confortadora para nós os cristãos que vivemos num mundo tão conturbado. Então hoje eu vou falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Você que já é batizado, você vai entender mais. E você que não é batizado com o Espírito Santo, então hoje à noite você vai entender sobre o batismo com o Espírito Santo. Porque eu tenho observado muitas pessoas, está acontecendo isso, de muitas pessoas se batizarem nas águas, mas não têm o interesse de buscar o batismo com o Espírito Santo, que é bem mais importante ainda do que o das águas. Bem mais importante. Porque o batismo nas águas você vai confirmar diante da igreja, diante da congregação e diante de todo o céu que você aceitou de fato, de verdade o Senhor Jesus. Por isso que quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, ela já vai diretamente para o batismo nas águas, para confirmar, para carimbar ali essa aceitação. Só que depois que as pessoas se batizam nas águas, eles não têm o interesse de buscar o batismo com o Espírito Santo, que é o selo de Deus. O arrebatamento de um crente, quando acontecer, acontece porque ele vai estar com o Espírito Santo. E a gente vai falar sobre isso aí. Por isso que aqui em Romanos, que nós lemos agora, por isso que ele fala: não sejais vagaroso no cuidado, mas sede fervoroso no Espírito. Então, se você observar aqui, o Espírito com letra minúscula fala do nosso Espírito, do nosso ser. Não está falando do Espírito Santo, está falando de nós. Então nós temos que ser o quê? Fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Por isso que Jesus fala que Deus ele procura os verdadeiros adoradores. Eu estou orando com relação a falar sobre os verdadeiros adoradores, e Deus tem falado muito sobre isso. E se a gente começar a observar de fato, de verdade, um verdadeiro adorador, como eu estou, Deus está ministrando no meu coração, tem coisas que eu já estou ficando envergonhado. Que nem domingo passado aqui, nós vimos uma passagem onde Jesus disse que nós iríamos fazer coisas bem mais, não é? Bem mais. Quando eu li essa passagem, eu fiquei envergonhado, porque o que Jesus Cristo fez em 3 anos, nós estamos levando décadas para fazer. E ele falou: vocês fariam as mesmas coisas que eu, e vai fazer muito mais que eu ainda. Então era para nós fazer o dobro que Jesus. A gente não está fazendo isso, infelizmente. Então por isso que nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo e como receber o batismo com o Espírito Santo. Amém? Então curve sua cabeça, vamos pedir a direção do Espírito Santo. Fala você aí com Deus. Fala: Senhor, abre o meu coração, me ensina, porque isso me interessa. Fala com Ele.
Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, meu Deus, para abençoar a vida do teu povo que aqui se encontra, meu Pai. Que o Senhor possa nos ensinar acerca do Espírito Santo, porque sabemos que isso é muito importante, meu Pai, para as nossas vidas, de ter esse batismo com o Espírito Santo. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. Espírito Santo, desenvolva esta mensagem, fala em nossos corações, é que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém, graças a Deus, e palmas para Jesus. Isso. Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Então a gente vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Praticamente eu estou dando aquela sequência de domingo. Domingo o tema da mensagem foi uma pergunta: você tem o Espírito Santo? E agora não é uma pergunta. A gente vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Como receber o Espírito Santo? E ainda o Espírito Santo ainda ele usa quem ele quer, quem ele quiser. Então já não existe nem acepção de pessoas. Então a gente vai se aprofundar nessa leitura. Amém? Abre comigo em livro de Lucas, capítulo 11, do versículo 10. O Espírito Santo, amados, ele é muito importante nas nossas vidas. Algo mais importante da igreja é o Espírito Santo. É ele que nos guia, é ele que nos fortalece, é ele que nos renova e é ele também que nos protege. O Espírito Santo é para isso. Quando você tem o Espírito Santo, você tem Jesus dentro de você. Amém? Isso é maravilhoso. Você tem Jesus dentro de você. Por isso que quando uma pessoa ela busca Jesus, ela se entrega para ele, ela muda de vida. O Espírito Santo faz isso acontecer, faz a nossa vida mudar, faz a nossa vida se transformar. Você passa por lutas, vai passar. Você vai passar por dificuldades também. Você vai passar por tudo isso. Só que a diferença é que com o Espírito Santo você aguenta. Amém? Aguenta. Quando você passa a fazer a vontade de Deus, você não faz mais a tua vontade. E muitas das vezes a nossa vontade, tanto a minha como a de vocês, se nós passamos por qualquer tipo de problema, com aquela luta que a gente não aguenta, a nossa vontade é de desistir. É ou não é? É ou não é? É sim. É sim. A nossa vontade é de desistir. Como já aconteceu comigo de eu querer desistir. Não desistir da salvação. Não desistir de uma vida, de uma comunhão com Cristo. Mas eu digo assim, desistir da obra, desistir da igreja, desistir disso tudo. Só que aqui dentro fala, não é bem assim. Não é desse jeito. E muito menos do teu jeito. Então, por mais que você queira desistir, o que está dentro de você não deixa desistir. Por isso que eu sempre falo o que poucas igrejas falam: buscar um encontro real e verdadeiro com o Senhor, ter uma intimidade, uma comunhão com Cristo. E isso vem também através do batismo com o Espírito Santo. Amém? Aí diz assim: então, como receber o batismo com o Espírito Santo? A primeira coisa de buscar esse batismo no Espírito Santo é você buscar o Espírito Santo. É buscar a Ele. Por isso que tem muita gente, mesmo dentro da igreja, ele perde o batismo. Por quê? Porque em vez de fechar o olho, ele fica olhando, olha para o pastor, olha para o irmão do lado, orando, ele fica... Não, por isso que tem que fechar os olhos. Feche os olhos, porque quando você fecha os olhos, coloca a mão no seu coração, você fecha os olhos, você vai se concentrar. Quando você realmente quer mesmo, entra em oração mesmo de verdade,
você fecha os olhos, para você não importa quem está na frente, quem está atrás, quem está do teu lado. Porque quando você fecha os teus olhos, você passa a buscar a Deus com a tua alma. Quando você fecha o olho, você não vê nada. Você só vê o que está dentro de você. É ou não é? Se fecha o olho, você não vê nada. Anda com o olho fechado para ver se você consegue certinho. Não consegue. Agora não, quando a gente fica dos olhos abertos, a gente olha aqui, olha ali, uma mosquinha aqui, uma coisinha ali, um canta aqui, outro canta ali, um vai para lá, outro vem para cá, aí tira toda a concentração. Agora, quando você fecha o olho mesmo dentro da igreja, porque você sabe que não precisa nem se preocupar, porque os obreiros estão tudo de olho, então você fica à vontade, porque você tem que fechar o olho para buscar o Espírito Santo. Você fecha o olho, você se envolve com ele. Então isso começa dentro de você. Olha só, Lucas capítulo 11, versículo 10. Olha só. Isso daqui são coisas que a gente sempre vai estar falando. Diz assim, olha só, Lucas 11, versículo 10. Lucas capítulo 11, versículo 10. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem abate, abre-se-lhe-á. Amém? Ou seja, todo aquele que pede, recebe. Se eu tenho o desejo de ter o Espírito de Deus dentro de mim, em todos os momentos das minhas orações, na igreja, em casa, seja onde eu for, eu vou pedir: Senhor, me batiza com teu Espírito, Senhor, me renova com teu Espírito, Senhor, eu quero ter um encontro com o Senhor, Senhor, eu quero ter uma novidade de vida com o Senhor, Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Então você fica pedindo, porque veja, ele mesmo fala, ó, aquele que pede, recebe, e quem busca, acha. Então, se a pessoa quer o Espírito Santo, ela busca. E se ela busca, como diz Jesus, ela o quê? Acha. Então, nós não ficamos órfãos, amado. Nós não ficamos órfãos. E quem bate, abre-se-lhe-á. Aí a gente lê o versículo 11, olha só. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará peixe, uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Agora a pergunta é, se o teu filho pede um doce para você, você vai dar caco de vidro? Para comer? Não vai. Você vai dar o doce, porque ele pediu. Assim é o Senhor Jesus. Quando a gente pede o Espírito Santo, Ele dá o Espírito Santo. Só que tem uma coisa que mexe muito comigo, é uma coisa que eu estou em oração, porque até a minha Bíblia diz que quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, já repousa sobre ela o Espírito Santo. Por que nós deveríamos passar por etapas de aceitar, se batizar nas águas, para depois ser batizado com o Espírito Santo? Porque existe uma coisa aqui dentro. Aqui dentro. Às vezes o nosso problema não é o que está em volta. Às vezes o nosso problema está dentro de nós. Existe caso de pessoas que é batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Existem casos de pessoas assim. Só que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, imediatamente ela tem que ir para as águas. Imediatamente. É necessário isso? Não seria, mas imediatamente. Por quê? Porque houve uma inversão ali. Nasceu do Espírito, mas aí não nasceu da água. Daí ela vai para nascer da água. Isso daí é uma porcentagem que acontece de 0,1%. Mas já vi casos assim, de pessoas dizer que foi batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas.
Como tem pessoas que se batizou nas águas e quando levantou, saiu das águas, o Espírito Santo desceu. Como tem caso de pessoa que se batizou nas águas, no outro dia foi batizada com o Espírito Santo. Como tem caso de pessoas que se batizou nas águas e levou um bom tempo para se batizar com o Espírito Santo. Agora, por que isso? Porque é Deus que fica escolhendo, esse vai ser agora, esse não, não é. Tudo depende da nossa entrega. Quanto mais eu me dou, mais Ele dá para mim. Quanto mais perto eu chego até Ele, mais perto Ele vai estar de mim. Quanto mais eu quero, mais Ele vai me dar. Quanto mais sede eu tenho do Espírito Santo, mais Ele vai me dar. Olha no versículo 13: pois se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que não pedirem. Olha só a importância de ter o Espírito Santo. Por isso que receber o poder do Espírito Santo é algo que deve ser almejado e buscado por todos os cristãos. E é o que eu tenho visto por aí. Pouco interesse do Espírito Santo. Pouco interesse. A gente tem que se interessar em ter esse Espírito Santo. Às vezes a gente vê pessoas que querem dons, querem isso, querem aquilo, mas não querem o Espírito Santo, sabendo que é Ele que vai dar os dons. É Ele que vai dar esses dons aqui. A gente pode ter um dom de tanta coisa, mas a performance mesmo dos dons vem tudo do Espírito Santo. Amém? Tem que almejar, tem que pedir. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero. Então a pessoa tem que se interessar. O que está acontecendo em muitas igrejas é que não está havendo mais esse interesse. Eles acham que só se batizar nas águas está tranquilo. Não está. Tem que ter o Espírito Santo. Por isso que às vezes quando as pessoas aparece um gigante, o Golias, digamos assim, na frente da pessoa, a pessoa não consegue vencer. Até vai para a luta, até vai para a batalha, consegue vencer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas quando chega no principal, cai por falta do Espírito Santo. Se nós for olhar a Bíblia inteira, desde o início até o Apocalipse, tudo está envolvido no Espírito Santo, tudo. Hoje o Espírito Santo ele ainda está na terra e ele está pronto para descer todo aquele que aceita ele. Se entrar um bandido hoje mesmo e ele se converter na hora, rasgar o coração mesmo, o Espírito Santo vai descer nele naquela mesma noite. Por isso que nós temos que rasgar o coração. Amém? Rasgar. Então por isso que eu ficava assim orando, mas como pode, Senhor? Como pode eu que entreguei a vida para o Senhor, falei de mim, entreguei a vida para o Senhor, mais do que um mês depois, mais ou menos, que eu fui batizado com o Espírito Santo? É porque de fato, de verdade, eu entreguei, mas faltou muita busca, faltou o interesse. Aí que eu fui se interessando, que eu queria saber mais, que eu queria ter Ele. Porque o Espírito Santo, amados, perdão, o Espírito Santo não é para você fazer a obra de Deus. O Espírito Santo é para você ser salvo. Amém? Não é para fazer a obra de Deus. O Espírito Santo é para você ser salvo. Eu estava aqui pela manhã sentando, estava até conversando com Jesus aqui. Eu aqui, ele ali sentado. Assim, ó. Eu aqui, ele lá. Eu falei bem claro para ele. Falei, Senhor, eu quando cheguei para o Senhor, não cheguei para o Senhor para me ser pastor, não. Eu não vim para o Senhor para me ser pastor, ou porque quero fazer parte da obra. Eu vim para o Senhor para mim porque eu quero ser salvo. É ser salvo. Não me colocou na minha cabeça, agora eu vou para Jesus, aí eu quero ser pastor, aí eu quero ser obreiro, aí eu quero fazer missões e etc, etc. Não. Eu vim para Jesus porque eu quero ser salvo. E se você veio para Jesus, você veio para ser o quê?
salvo. Amém? Salvo. Porque ele mesmo disse: eu vou para o meu Pai. Eu mesmo, ele fala, que ele mesmo prepararia o nosso lugar lá no reino. Amém? Então tem o teu lugar, 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 tem o meu lugar. Está lá. É só nós esperar o momento certo. E qual seria esse momento certo? O arrebatamento, ou um de nós morrer antes do arrebatamento. Morre, mas morre com a alma salva. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus, amados. Isso. Agora vamos lá em 1 João. Vamos lá, rapidamente. 1 João do capítulo 4. Eu gosto muito de falar sobre o Espírito Santo. 1 João, capítulo 4, versículo 2. 1 João, capítulo 4, do versículo 2. Por isso que devemos buscar o Espírito Santo. Eu, da minha opinião, uma reunião dessa de culto de adoração tinha que ser mais cheia do que de domingo de manhã, sabia? Da minha opinião. Porque é uma reunião, pode haver, eu falo que é pregação, mas eu não estou pregando, eu estou ensinando. A diferença. A gente quer ensinar e pregar ao mesmo tempo. Agora, qual foi o domingo que você ouviu falar muito sobre o Espírito Santo? No domingo a gente não fala muito sobre o Espírito Santo. Você que está há muito tempo aí, se você for observar, no domingo as mensagens foi bastante de repreensão, foi bastante de conversão, foi bastante de falar sobre a cruz, crucificação, entrega, arrebatamento, sobre Apocalipse, mas não falava muito sobre o batismo, sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque o culto de terça-feira é mais para isso, para esse momento. Pode ver aqui, quem abre o culto é o pastor. Por quê? Porque eu quero que os obreiros, para que todos sentam, né, para ouvir a mensagem. Domingo não, domingo é diferente. O obreiro abre o culto, o outro louva, né? Aí tem mais oportunidade também, canta. Então, tudo naquele mesmo ritmo. Mas na terça é para isso. E muita gente perde essa oportunidade. Então vamos ler ali. 1 João capítulo 4, versículo 2. Diz assim. Olha só. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então todo espírito, caneta minúscula aí, confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele sim é um espírito de uma pessoa que está mudando de vida e que sabe que Jesus Cristo é o Senhor. Quando a gente vê que o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, dentro da pessoa tem o espírito do anticristo. Olha a diferença. Olha a diferença. Por isso que às vezes, conforme as orações que o pastor faz, a gente olha para a pessoa, a gente fala justamente isso daqui. Justamente. Porque quando a pessoa não consegue falar, Jesus Cristo veio em carne, eu creio que Jesus Cristo veio em carne, quando ela não consegue, a gente ora de novo, porque ainda tem um espírito mal dentro. Agora, quando a pessoa fala, não, Jesus Cristo veio em carne, é porque ele mostra que a pessoa está liberta, e sim, com certeza, entregou a vida para Jesus. Isso é óbvio. Por isso que é importante de uma pessoa buscar a presença de Deus. O homem ou a mulher, ao crer na justificação de seus pecados através do sangue de Jesus Cristo, tem uma experiência
pessoal com o trono de Deus, recebendo então o Espírito Santo em sua vida. Por isso que nós devemos buscar o Espírito Santo em consagração. Desejar, almejar, querer, de fato e de verdade. Quando uma pessoa tem um interesse do Espírito Santo, vem nos cultos, ora, procura até livros para ler sobre o Espírito Santo, vai nas internet, quer ouvir pregação, tem pessoas que preferem buscar mais sobre pregação sobre o Espírito Santo. Esse é o interesse de uma pessoa que tem o interesse de buscar o Espírito Santo, de ter o Espírito Santo dentro dela, de ter. Por isso que para fazer uma obra, como pastor, obreiro e tudo mais, tem que ter o Espírito Santo. Não se faz a obra de Deus sem o Espírito Santo. Porque se o pastor coloca uma pessoa sem o Espírito Santo para fazer a obra de Deus, se ele jogar ela num campo de luta, pronto, já era. É como se fosse levar a pessoa para o suicídio de vez. Porque tem que ter o Espírito Santo, amém? Tem que ter. Porque é o Espírito Santo que vai te proteger, é o Espírito Santo que vai te fortalecer, é Ele que vai te consolar, é Ele que vai te guiar, é Ele que vai te ensinar. Tudo isso o Espírito Santo vai fazer. É Ele que vai falar com você, amém? Tudo isso é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele usa quem quer e como quiser. Então não tem esse negócio, esse é, esse não, esse vai, esse não vai. Não, o Espírito Santo ele usa quem ele quiser e como quiser, porque a obra é do Espírito Santo, amém? Então vamos comigo agora lá em 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, do capítulo 12, capítulo 12, versículo 7. Quer ver como que ele faz? Ele usa quem ele quiser. Não tem esse negócio, essa pessoa é bom para fazer, esse não é. Não tem. Na obra de Deus, quando é dirigida pelo Espírito Santo, não tem esse negócio não. Ele usa quem ele quiser e como ele quiser. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. 1 Coríntios 12, 7. Posso ler? Então diz assim, quer ver? Olha só. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E eu já li isso aqui. Porque a um pelo Espírito é dado o que? A palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, ou seja, do conhecimento, pelo mesmo Espírito. Então não tem esse negócio, o Espírito de um é diferente, o Espírito do outro é diferente. Não tem. Pelo mesmo Espírito. E a outro, olha só, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então ele dá tudo isso para uma pessoa. Então ele usa quem ele quiser. Versículo 10. E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém, amados? Então por isso que não existe esse negócio de dizer, ele é profeta, é só ele é profeta. Não é só ele é profeta, não. Não existe só ele de profeta. Você pode ser profeta, você pode ser um profeta, você pode ser profeta, você pode ser profeta, eu posso ser um profeta. Porque tudo é pelo mesmo Espírito. Tudo pelo mesmo Espírito. Por isso que eu falo, eu sou muito vacinado com profetas. Vai lá na igreja
que daí tem profecias, o profeta pode falar coisas maravilhosas para você. Mas se é do Espírito, ele vai falar. Mas se não for, eu acabo virando profeta na hora desmascarado. Viu como é que é? Por causa do discernimento de Espírito. Olha só. Isso é tudo pelo Espírito Santo. Eu falo dessas qualidades aqui para ver se você se interessa assim. Puxa vida, eu quero isso aqui. Eu quero esse Espírito. Porque você pode ser pastor, pastora, obreiro, obreira. Você pode fazer tudo o que for. Mas se faz pelo Espírito Santo. Amém? Não tem esse negócio não. Pois já vi, se Deus usa aquele camarada para ser profeta, então ele também pode me usar. Se de fato, de verdade, o Espírito que está nele é o Espírito Santo, então se é o mesmo Espírito que está em mim, então o que ele profetiza eu também posso profetizar. O que eu não prego ou ensino, ele também pode pregar e ensinar. Olha só. Viu como é que é? Tudo pelo Espírito Santo. Então não tem esse negócio de acepção de pessoas. Ah, você pode, você não pode. Ah, você está pronto, você não está pronto. Quem prepara é o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo. Se a pessoa chega e fala para mim, ah, pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo que está na pessoa confirmar comigo que é o mesmo Espírito, imediatamente eu levanto para a obra. Sabe por quê? Porque quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, o prazer da pessoa naquele dia é ganhar almas, é falar de Jesus, é para Jesus para vizinho, é Jesus para os parentes, é Jesus para o pessoal que onde ele trabalha. Vira até aquele crente chato. Vira, porque você só quer falar, porque você teve uma experiência com ele. Uma experiência que você teve e que você está doido para que essa pessoa tenha essa mesma experiência. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Aí você recebe todas essas qualidades aqui. Todas essas qualidades. Eu posso chegar e dizer, eu não tenho o dom de curar. Mas se vier uma pessoa doente aqui, e daí? Eu vou ter que achar alguém que tenha dom de curar? Não. Se o Espírito Santo está dentro de mim, então ele vai me dar o dom na hora para me curar. Amém? Na hora. Na hora. Porque tem pessoas que quando vem, até numa cadeira de rodas, chega lá um pastor, até mesmo um profeta, ele vai lá e levanta. Pera aí, ele é pastor? Não é médico? Ele curou, mas é profeta, porque veio na hora o dom de curar, e Deus dá isso, amém, amado? E Deus dá, é só você pedir, como nós vimos lá no início, todo aquele que pede, recebe. Sabe uma das maiores coisas que se deveria pedir? É discernimento de Espírito. Pedir o discernimento do Espírito, as demais coisas vai vir, porque quando tem um discernimento de Espírito, você já sabe, consegue certinho detectar se a pessoa está ou não no Espírito. Você consegue detectar até onde está o mal. Esse é o discernimento do Espírito. Aliás, o discernimento do Espírito não tem nada que consegue te enganar. Nada. Nada, absolutamente nada. É algo, sabe, algo bem, sabe, não tem como explicar. Eu tenho esse discernimento de Espírito. Embora dos conhecimentos que eu tive no passado, isso daqui me ajudou muito. Aí veio esse discernimento do Espírito. Veio. Por isso que eu gosto de trabalhar muito com cura e libertação, por causa desse discernimento do Espírito. Eu não paro a oração enquanto tendo esse discernimento na hora. Eu não paro a oração enquanto dentro de mim não confirmar, não, agora sim, agora parou, agora não precisa mais. Enquanto não tiver aquela certeza, eu continuo orando, continuo mesmo, brigando com Satanás, porque a gente tem esse discernimento. Então isso aqui é muito importante, amém, amados? Bem importante, por isso tem que buscar o Espírito Santo. Então, sabemos que a principal missão do Espírito é glorificar a Jesus como Senhor em nossas vidas, sendo a sua principal obra no ser humano, que é do quê? De convencer do pecado, do juízo e da justiça. Está lá em João
do capítulo 16, do versículo 8. Porque é o Espírito Santo que convence todos nós dos nossos pecados, das nossas falhas. E o bom do Espírito Santo também é isso. Porque se você erra, acaba pecando, o próprio Espírito Santo te alerta na hora. Não precisa ninguém chegar e apontar o dedo para você. Ah, você fez isso. Ah, você fez aquilo. Não, o Espírito Santo pega e fala, ó, dobra o teu joelho, se arrepende. Ah, pastor, mas eu não consigo. Mas aí, está lá em Romanos, se não me falha a memória, que Ele intercederá por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Isso tem que ter dentro de você. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus aí. Daí depois da conversão, o próximo passo é a santificação e o batismo no Espírito Santo, que é o fruto da santidade bíblica. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela começa a gerar frutos. E no domingo passado eu falei desses frutos. Lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, 23, ele fala dos frutos. Só que tem uma coisa: os frutos do Espírito Santo não está só em Gálatas, não. O Espírito Santo me mostrou isso daí. Quando a gente fala dos frutos do Espírito Santo, a gente vai direto em Gálatas. Mas ele me mostrou diferente aqui. Ele me mostrou diferente. Então, por isso que nós vamos ter que ter o resultado de ser cheio do Espírito Santo. E esse resultado vem dos frutos. Ainda a gente gera frutos. Quer ver? Abre comigo lá em Mateus. Vamos lá. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, no versículo 20. Esse daqui eu até falei no domingo. Aí depois eu vou te mostrar em outras partes aonde que está os frutos do Espírito Santo. Mateus capítulo 7, no versículo 20, diz assim, Jesus fala: portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o que? A iniquidade. Então observa que nem todo mundo entrará no reino de Deus. Se não tiver frutos, se não tiver gerando frutos, nem todo mundo entrará no reino de Deus. Por isso que tem que ter o Espírito Santo. Às vezes a pessoa está no poder de Deus, mas não tem a comunhão com Ele. Por isso que a igreja está lotada de gente assim, de profetas falando, mas de repente se enquadra nisso daqui, não está tendo comunhão. Esses dias eu caí em oração. Veja como que é bom você orar a Deus. Eu falei, eu quero mudar essa parte, sabe? Eu falo em conversar com Deus. A gente começa a ver em redes sociais aquela baderna no altar, bagunça daqui, crente ali. Aí a gente vê os comentários, um acha que é legal, outro fala porque é poder de Deus e tal e tal. Aí eu orei a Deus e falei: Senhor, agora me diga uma coisa, por que acontece em algumas igrejas assim? Um barulho, um monte de barulho, e um pula, outro vira piruleta, outro começa a rodar, rodopiar. A gente fala, é carne, não tem nada do Espírito Santo. Uma única coisa que Deus falou para mim: aquilo ali está acontecendo porque está faltando palavra e verdade. Aí o que acontece? Tem mais emoção dentro das igrejas, mais louvores de música e emoção dentro das igrejas do que fé e palavra. Fé e palavra. Por isso que a gente vê esse povo rodopiando daqui, fica lá rodopiando e fica. Acha que está no Espírito Santo, acha que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não faz isso, irmão. Não faz isso.
O Espírito Santo, ele deixa você, ele não tira você da tua consciência. Ele não tira. Ele não deixa você fora de si. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo deixa você totalmente ciente de tudo. Ele não deixa você para o outro lado do mundo, como a gente vê por aí. Não deixa. Quando você recebe o Espírito Santo, algo diferente dentro de você acontece. Não é ao redor, é dentro de você. Um calor, sabe? Um calor dentro, algo maravilhoso dentro de você. Começa a vir uma alegria, um gozo dentro de você. Aí você sente, sabe, algo diferente. Você às vezes você chora, mas não é chorar de tristeza. Você começa a chorar de alegria, você até sorri. Tem gente que não entende, nossa, por que o camarada está sorrindo tanto? É porque você está recebendo o Espírito Santo, você está sentindo ele lá dentro de você. Aí você olha assim para um lado, olha para o outro assim, você quer falar, meu Deus, olha o que está acontecendo comigo, e olha para mim. Aí a pessoa olha para você e você olha para mim, o que está acontecendo comigo? A pessoa está olhando para você e fala, essa pessoa é doida, mas o problema é que o negócio está dentro de você, é o Espírito Santo dentro de você, está trabalhando, ele está entrando, ele está enchendo você. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Então não é a pessoa ficar lá e roda daqui, e roda de lá, e pula daqui, e pula de lá, e outro quer dar flechada, né? Não, isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te dá algo diferente dentro de você. Se você chegar e falar, pastor, então me explica como que é o Espírito Santo dentro de você, eu vou falar, não tem como explicar, porque é uma experiência diferente. Você pode ter uma experiência, tem outra experiência. A gente tem experiência com o Espírito Santo, é algo maravilhoso. Você pode se batizar com o Espírito Santo num culto desse, como você pode se batizar com o Espírito Santo numa oração na tua casa, como você pode se batizar com o Espírito Santo até no banheiro fechado, num terminal, quando você resolver orar, num terminal qualquer ou no banheiro qualquer. Não, eu vou lá no banheiro e vou orar. Você pode ser batizado até ali. Amém, amado? Ali. Mas isso acontece quando você já está naquela caminhada, que você está buscando, que você está desejando, que você quer. Você prefere 1000 vezes pedir só o Espírito Santo do que pedir bênção financeira. Até porque, como diz a Bíblia, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus, amados. Quer ver, ó? Ao sermos cheios desse Santo Espírito, somos levados a amar mais a Deus e aprendemos a amar as pessoas e a ver as pessoas de forma diferente. Então o Espírito Santo faz a gente amar mais a Deus ainda. Agora, como que você vai amar alguém que você não vê? Me diz. Porque é fácil nós amar os nossos filhos, a gente vê. É fácil amar um ao outro, por exemplo, eu amo minha esposa porque eu vejo ela me ama porque me vê. Isso é fácil. Eu amar minha mãe porque eu vou lá e vejo ela. Eu amo meus irmãos porque nós se vê. Agora, amar a Deus, como que você vai amar alguém que você não vê? Para o mundo é loucura. Porque sabe por que para o mundo se vê a loucura? Porque o mundo apenas acredita no amor de Deus, mas eles não compreendem que eles têm que amar a Deus. Amém? Todo mundo sabe do amor de Deus. Por que todo mundo sabe do amor de Deus? Porque é fácil a gente entender que alguém me ama. Agora, resta saber se eu amo. Entende isso? Por isso que a Bíblia fala sobre isso daí. Quer ver? Ó? Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 13. Novamente. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. Isso aqui é fruto. Isso que está escrito aqui é fruto do Espírito Santo. Isso aqui é fruto. Olha só. 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 7. Quem achou, diga graças a Deus. Esse daqui é fruto.
Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, aí começa, tudo sofre. Ou seja, nunca se queixa. Tudo crê. Isso aqui é fruto do Espírito Santo. Ou seja, tem o conceito mais amável de todos os homens. Tudo espera. Ou seja, segue acreditando no melhor. Tudo suporta. Ou seja, aguenta tudo. Isso aqui é fruto do Espírito Santo. Porque como que a gente vai sem o Espírito Santo? Como que eu vou aguentar um sofrimento? Além de eu sofrer, eu tenho que crer. Além de crer, eu tenho que esperar. E além de esperar, ainda tenho que suportar. Se tudo isso não se baseia em longanimidade e benignidade, é fruto do Espírito. Quer ver mais? Colossenses, vamos lá, um pouco mais para frente. Colossenses capítulo 3, quase no final da mensagem. Colossenses capítulo 3, olha só, esse aqui também é fruto. Esse aqui também é fruto. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Posso ler? Amém? Olha só, Colossenses capítulo 3, do versículo 12. Isso aqui também é fruto, quer ver? Ó? Olha só. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, isso está lá em Gálatas, humildade, olha só, é fruto, mansidão, está lá em Gálatas, longanimidade, está lá em Gálatas, suportando vós uns aos outros e perdoando vós uns aos outros, e se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém, amado? Isso aqui é fruto. Suportar uns aos outros, tem que ter o Espírito Santo para suportar. Mas eu tenho amor. Amém, amado? Tem coisa que a gente suporta. Veja que a Bíblia é clara. Suportar uns aos outros, que é suportar o que é a pessoa. Porque tem uns que é tão usado, que quer tirar do sério. E aí que entra esse frutinho aqui. Tão fácil. É aqui que está aqui, ó. Suportar. E também o quê? Perdoar. Pessoa que tem o Espírito Santo, ela perdoa. Amém, amado? Perdoa. Perdoa. E ainda consegue suportar um ao outro. Agora eu pergunto, é fácil? Não é. Tem que ter o Espírito Santo. Amém? Tem que ter o Espírito Santo. Eu não vou ler o livro de Gálatas, porque eu li no domingo. Mas você pode chegar em tua casa, aí você vê o restante dos frutos. Lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 23. Está lá. Fé, mansidão, longanimidade, benignidade, amor. São todos esses frutos que está lá, como nós vimos isso daqui. Para encerrar, por isso que nós devemos buscar o verdadeiro batismo no Espírito Santo. Vamos comigo em Atos capítulo 1, aqui para nós encerrar. Aí a gente já vai fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 1, versículo 5. O livro de Atos é bom. Começa a ler o livro de Atos em sua casa. Lê aí 1, 2 capítulos por dia. Aqui é muito bom. É daqui que começou toda a trajetória do Novo Testamento, no livro de Atos. Diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. O que quis dizer aqui? O homem te batizou com o Espírito Santo. Perdão, o homem te batizou nas águas. Agora você vai ser batizado com o Espírito Santo, que não é o homem que dá, e muito menos o pastor, e nem voto. Você pode até fazer um voto de pegar lá um envelopinho lá e fazer um voto de 500
1.000, 2.000 reais para ser batizado com o Espírito Santo, porque nem isso você vai ser, porque o único que batiza você com o Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus. Amém? Ele é o próprio. A nossa parte é só batizar nas águas. Agora a outra parte é com Jesus. É só com Ele. É só com Ele. Por isso que é importante oração, jejum, tudo pela tua vida espiritual. E o batismo com o Espírito Santo, ele ocorre quando você começa, você mesmo, tratar da tua vida espiritual. Você mesmo começa a cuidar. Porque se você começar a cuidar e tratar da tua vida espiritual, você vai falando com Deus, o próprio Espírito Santo, ele já fica do teu lado. E ele vai começar a falar, faça isso, você faz. Aí ele vai, faça aquilo, você faz. Aí você vai fazendo, você vai, sabe, vai ser mostrado tudo para você. Coisa que pastor não precisa fazer, ninguém precisa fazer. Se você buscar abrir esse olho, buscar e falar com Deus, me ensina que eu quero isso, ele vai te mostrar. Todo dia ele vai te mostrar. Aí ele vai, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. E se você começar a ouvir isso daí, não pode ter certeza, você é batizado com o Espírito Santo. É batizado. Por isso que nós aqui não falamos, ó, para com esses negócios, para com isso, para de usar isso, deixa disso, deixa aquilo. Por quê? Porque eu creio, porque isso aconteceu comigo, aconteceu com a pastora também, e tem acontecido com muitos, que quando nós somos batizados com o Espírito Santo, é Ele que guia. Então eu nem me preocupo. Eu não me preocupo se a pessoa vem de brinco, vem daqui, vem de saião, e vem não sei o que, eu não estou nem aí. Pode vir até de rock and roll aqui, de bandana, de fidelão, não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Porque eu sei que se o Espírito Santo entrar, quem vai direcionar é Ele. Então eu não preciso chegar e falar assim, ó, ô irmão, tá vendo aquela santinha lá? Você tem que tirar. Ô irmão, tá vendo aquela... Não, para com isso, não. É o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo. Você teve uma vez que eu estava lá, sentado, assistindo uma televisão, o Espírito Santo me tocou. Ele me tocou. O pastor Márcio não falou nada. Ninguém falou nada para mim. Ele simplesmente me tocou e falou assim, vai lá no teu guarda-roupa. E eu fui. Aí ele abriu o guarda-roupa. Você vê, foi algo assim, sabe? Não sei explicar. Eu simplesmente escutei aquela voz e fui. Vai lá no guarda-roupa e fui. Só que quando você ouve esse tipo de voz, você sente uma paz. Porque quando você ouve uma voz e sente uma paz, é o Espírito Santo. Agora, se você ouve uma voz e sente algo assim meio estranho dentro de você, é uma voz inimiga. Só que quando eu senti essa paz, eu fui lá, abri o guarda-roupa e ele falou, pega tudo que está lá naquele fundo e joga fora. Sabe o que tinha lá no fundo, meu irmão? Sabe o que tinha lá no fundo? O que eu não queria jogar fora. Era todas as minhas camisetas do Raul Seixas, que eu mesmo mandei fazer. Eu dificilmente comprava na loja para não ficar igual aos outros. Eu sempre quis ser o diferencial. Aí eu tinha do fã-clube, que todo mundo tinha, e uma que saiu lá por causa do filme, que daí eu também comprei, né, para poder estar ali. Mas as demais coisas eu mesmo coloquei com o meu nome e tudo. Ele mandou, pega, tira tudo. Aí eu tirei. Aí eu fui tirando. James Joplin, AC/DC, sabe? Fui tirando. E eu não queria, porque quando eu voltei para Jesus, eu deixei dobradinho e deixei lá no cantinho escondidinho. Mas ele mandou tirar. Agora eu tirei. Aí o que eu fiz? Aí ele começou a falar assim, agora volta para a sala. Voltei para a sala, olha só. Voltei para a sala e falou assim, aonde o teu olho apontar, arranca tudo também. Ai, sabe o que tinha na minha sala? Os calendários, desde o início do nosso fã-clube, que a gente fazia os calendários.
tinha tudo. Com os negócios, foto e tudo mais. Era relíquia. E ó, agora vai lá para trás, queima tudo. E não dê nada. Foi lá e pum, e te fogo. Ninguém mandou. Ninguém mandou. Isso é o que? É o Espírito Santo. E eu segui as ordens dele certinho. Certinho. Aí eu tinha CD, tinha o livro e tinha mais. Só que isso ele não mandou jogar fora ou queimar. Pelo contrário, me mandou deixar guardado. Sabe por quê? Porque depois que eu guardei, eu vendi. Mandou guardar porque ele sabia que eu ia vender. Quando eu vendi, ainda cumpri. Além de devolver o dízimo, ainda cumpri com o voto que eu fiz com ele. Viu? Então tem certa coisa que o Espírito Santo vai falar para você. Às vezes ele não precisa estar dentro de você para falar. Às vezes primeiro ele quer trabalhar para depois ele entrar. Então tudo isso vai depender do quê? De cada um de nós. Quanto mais se lançar, mais vem. Para nós encerrar, agora pulando no versículo 8. Aí mesmo, no versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Virtude. Você recebe tudo isso. Amém? Agora me diga, é ou não é bom ter esse Espírito Santo? Olha só. Olha. É maravilhoso isso. Amém, amados? É maravilhoso. Se coloquem de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente vai falar com Deus. E você busca Ele. Já aproveita esse momento. Você viu que no início eu fiz bastante oração. Então eu já comecei a buscar. Então acho que vou começar a fazer isso. Já do início também já vou começar a buscar. Porque eu quero ver você feliz. Eu quero ver você falar, pastor, aconteceu algo diferente, maravilhoso e tal. Eu quero olhar nos teus olhos e ver aquele brilho do Espírito Santo. Brilho. E a gente sabe quando o Espírito Santo já está encostando na pessoa. Só pelo olhar, só pelo brilho. A gente sabe. Quando o Espírito Santo começa a chegar, entenda essa daqui. Quando o Espírito Santo começa a chegar perto da pessoa, o diabo já fica nervoso. Ele fica nervoso. Sabe por que ele fica nervoso? Porque ele sabe que já está perdendo aquela alma. Porque ele sabe que a hora que ele foi expulso daquela casa, o Espírito Santo vem e entra. Pensa. Isso é maravilhoso. Amém? Feche seus olhos. Coloque a mão em seu coração, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso, por isso que pedimos para que o Senhor venha sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Te adoramos, ó Pai. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Deixa tua unção E me tocar. Faça desse louvor a sua oração. Este meu coração vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser uma oferta viva em teu altar. Em teu altar, meu Pai, minha vida eu entrego. Em tuas mãos. Meu Senhor, meu Rei é teu. Palavras para dizer. Quando o teu amor invade o meu
Espírito Santo, faz o teu querer. faz o teu querer, Espírito Santo. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Vem me envolver, Espírito Santo. e me renovar. Espírito Santo, Faz o teu querer. faz o teu querer, Espírito Santo. O Espírito Santo está do teu lado, meu amigo, minha amiga. Quero ser oferta Em teu altar, meu Pai. em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego Vida eu entrego em tuas mãos. em tuas mãos. Não há Palavras para dizer. palavras pra dizer. Quando teu amor invade meu viver. Teu amor invade o meu viver. Fala para ele, toca. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Vem me envolver, Espírito Santo. e me renovar. Espírito Santo, Faz o teu querer. faz o teu querer, Espírito Santo. Toque em minha vida. Toque em minha vida, Espírito Santo. Aleluias, aleluias, meu Pai. Vem me envolver, Espírito Santo. E me renovar. Espírito Santo, Faz o teu querer. faz o teu querer, Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Renova a fé deste homem. Renova a fé desta mulher, Senhor. Nos preenche cada vez mais, Senhor. O Senhor é tudo que nós temos, ó Pai. Quem é que nos consola se não é o Espírito Santo? Quem é que me guia se não for o Senhor? Quem é que nos renova se não for a tua presença? Eu te amo tanto, tanto, meu Pai. Eu amo o Senhor de fato e de verdade. Para o mundo é loucura a gente chegar e dizer eu amo a Deus. A única forma de eu provar esse amor é quando a gente começa a gerar esses frutos, suportar uns aos outros, perdoar aqueles que nos ofendem. Um amor incondicional, um amor inexplicável. Quando a gente ama de fato, de verdade, a gente se preocupa com almas. A gente quer ver o bem dessas pessoas. Quando nós amamos de fato e de verdade, Senhor, a gente entrega a nossa vida até por estas almas, como Jesus se entregou por mim, como Ele se entregou por todos nós. Quem seria louco e doido de entregar um filho para a morte só para salvar a humanidade? Não seria loucura da tua parte, Senhor? Se o Senhor foi um Deus louco, doido de fazer isso, então, meu Pai,
Então nós estamos juntos, porque para o mundo a cruz é loucura, até porque o Senhor, meu Pai, o Senhor faz os sábios até a se perderem em suas próprias loucuras, porque é o Senhor que nos capacita. Enche-nos da tua presença, nos renova, nos fortalece, Senhor. Te amo tanto, tanto. Eu amo o Senhor mais do que tudo nesta vida. Eu não amo o Senhor só porque sou pastor. Eu não amo o Senhor só porque estou cuidando de uma igreja. Isso daqui não revela o meu amor. Isso aqui não quer dizer nada. Mas o que está dentro de mim revela o verdadeiro amor. Um amor que ninguém consegue ver. Um amor que ninguém consegue compreender. Amamos o Senhor mais do que tudo, meu Pai. Amamos o Senhor mais do que os nossos próprios filhos. Porque o mais importante de tudo em nossas vidas é o Senhor. Por isso, Senhor Jesus, derrama sobre nós da tua presença. Oh, Shabralá, Shabrasi, cantarei, Shabralaias. Cantará, Shabralá, Shabrasi, cantarei, Shabralaias. Glórias e glórias e glórias. Santo, santo é o Senhor. Tu és o nosso Rei. A nossa única salvação. Ah, meu Pai, o Senhor é o nosso oleiro, meu Deus. Se preciso for, quebra a nossa vida. Se preciso for, meu Pai, nos quebra. Pai, nos refaça tudo de novo, Jesus. De repente houve um descuido de cada um de nós e erramos. De repente houve um momento da desistência, porque às vezes nós nos sentimos fracos, cansados, às vezes nos sentimos sozinhos, meu Pai. Mas quando, meu Deus, eu olho para o céu, a minha própria subconsciência me faz levar a minha própria alma até as alturas dos céus, e ali eu vejo que o Senhor nunca nos abandonou. Mesmo quando nós estávamos no mundo, errando, pecando, rejeitando-o, mas o Senhor sempre nos olhou com esses olhos de ternura, Senhor. Ah, Jesus, sinceramente, meu Pai, eu não sou nenhum poeta, porque se eu fosse poeta eu citava poesias para o Senhor. É uma pena, Senhor, é uma pena que nem compositor eu sou, porque senão eu mesmo criava músicas e canções só para o meu Senhor. Ah, Jesus,
Se eu pudesse contratar um carro de mensagens, ele iria na tua casa, ele iria na tua casa, chamava todo mundo naqueles barulhos de fogos de artifício e soltava as mensagens de amor, para que todos vissem, ouvissem essa mensagem sendo direcionada. Se eu pudesse fazer isso, eu te amo tanto, Jesus. Eu amo tanto, Senhor, que nem com este mundo não me importa mais. Se hoje eu estou aqui vivo porque o Senhor está deixando, porque se fosse por mim, pela minha escolha, eu queria estar aí no meu lugar, eu queria estar aí com o Senhor, eu queria ficar louvando, cantando, por mais desafinado que eu seja, mas eu queria estar perto de Ti. Paizinho, eu te amo, eu adoro o Senhor. Às vezes a gente cria tanta expectativa, meu Pai, e a gente acaba se frustrando, mas o que está dentro de mim é bem mais forte do que isso. Choramos, ficamos tristes, mas mesmo assim, não tira o que está dentro de mim, que é o Teu Espírito Santo. Amo o Senhor, amo o Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma, e eu tenho a certeza absoluta a quem eu entreguei a minha vida. Aleluia, Pai. Aleluias, aleluias. Aleluias, Jesus. Palmas para Jesus.